Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um pós-jogo aqui no canal, pós-jogo de Vasco 2, CSA 2, na verdade CSA 2, Vasco 2, né? O jogo foi lá na casa do CSA pelo Campeonato Brasileiro Série B. Vou tentar não me alongar muito, né, nesse pós-jogo, porque jogo 9h30 da noite, acabou bem tarde, o pessoal, já tá saturado de assistir esse time do Vasco jogar, ainda ficar aqui escutando mais, sei lá, 20 minutos falando de Vasco. O cara que tá aqui nesse pós-jogo já é um guerreiro. Eu sempre falo assim, em atuações patéticas do Vasco, que o cara que assiste o jogo e ainda depois vem aqui para escutar um comentário sobre o jogo, pô, meu amigo, você que tá assistindo, você é um guerreiro, você é vascaíno pra cacete, e fico muito feliz de ter você aqui nesse momento pra gente conversar um pouquinho sobre esse time do Vasco. Bom, eu sou o Juninho, né? Não me apresentei aí no início do vídeo. Sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama, para quem está aqui pela primeira vez. Voltando a falar, acho que essa campanha do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro já demonstrou que com esse time aí, desse jeito aí, não vai subir, não sobe. Desse jeito aí não sobe. Beleza, demitiu o Marcelo Cabo, trouxe agora o Lisca, todo mundo está, de certa forma, animado com a chegada do Lisca, está esperançoso, né? Serviu para renovar a esperança a chegada do Lisca. Mas o jogo de hoje serviu também para mostrar para o torcedor do Vasco que só o treinador não vai resolver. Porque, como o meu amigo Daniel Couto costuma dizer, o Lisca é doido, mas não é mágico. Ele não vai fazer milagre, ele não é santo. Ele é doido, ele não é santo, é Lisca doido, não é Lisca santo para fazer milagre. Então, se trouxer só o Lisca, achando que agora tá tudo bem, o Lisca vai resolver e o Vasco vai nadar de braçada na Série B do Campeonato Brasileiro, tá completamente enganado. O Lisca é o treinador que eu queria nesse momento, é um bom treinador, eu acho que ele tem tudo para ajustar esse time do Vasco, mas sozinho ele não vai fazer milagre. Ele vai precisar aí da ajuda do departamento de futebol, do senhor Alexandre Pássaro, reforçando essa equipe. O Vasco precisa de reforços. Esse elenco aí não adianta. Esse elenco aí vai ser muito difícil o Vasco conseguir um acesso desse jeito. E bom, hoje mais uma decepção, né? Mais uma decepção esse empate hoje com o CSA, esse 2-2. O Vasco começou o jogo ali abrindo o placar logo no comecinho, né? Hoje teve a situação do gramado, choveu muito lá em Maceió, então parecia até polo aquático, né? Quando começou o jogo até postei no Twitter. Será que no polo aquático o time do Vasco é bom? Mas também no polo aquático não é bom não. No futebol já não é muita coisa, então no polo aquático esse time aí não conseguiu nada de muito diferente também não. Mas o Vasco começou bem, e o Vasco tem essa característica, né? O Vasco começa bem, os primeiros 10 minutos, e depois vira a mesma nhaca de sempre. O Vasco começou ali com o Cano, que é um jogador inteligente, né? É um jogador diferente, é o jogador mais diferente que a gente tem nesse elenco. O Cano percebeu que com gramado molhado tem que arriscar, tem que chutar. E o Cano chuta de fora da área, né? O goleiro rebate, e ali no rebote o Marquinhos Gabriel faz Vasco 1-0. E ali naquele início eu falei, beleza, hoje, ainda mais num campo que não tem como praticar futebol, né? Não tinha como praticar futebol naquele campo. Falei, o Vasco abriu 1-0, tranquilo, vai ser uma murrinha, vai ser um jogo horrível, mas vai conseguir os 3 pontos. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eu acertei em partes. O jogo foi uma murrinha, o jogo foi horrível, mas o Vasco não conseguiu os 3 pontos. O Vasco conseguiu, cara, levar um gol de contra-ataque num gramado onde a bola não corre. É coisa que só acontece com o Vasco, cara. O Vasco ganhando de 1-0, conseguiu levar um contra-ataque. O gramado sempre segura a bola, né? Quando tá encharcado, tá molhado. Mas o cara do CSA partiu ali pela direita e o gramado não segurou a bola, não. Foi que foi. E deu uma cavadinha em cima do Vanderlei e empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Outra deficiência do Vasco, né? O Vasco não consegue, em várias partidas da Série B, o Vasco não consegue segurar o resultado, né? O Vasco faz 1-0 e depois acaba cedendo o empate de alguma forma. Enfim, aí vai pro intervalo com esse 1-1, e ali o jogo já mostrava que realmente não ia acontecer coisa boa. E no segundo tempo, logo no início ali, o Cajá bate uma falta de fora da área, um pancadão, um gol até parecido, assim, as circunstâncias, parecido com o gol do Vasco, né? O Cajá bateu uma falta de fora da área, o Vanderlei bateu roupa por conta do gramado molhado, mas de toda forma, a gente pode colocar aqui como uma falha do Vanderlei. Ele bateu roupa e no rebote o CSA fez 2-1. E naquele momento que o CSA fez 2-1,
eu cheguei até a postar no Twitter. Eu falei, pô, se o Vasco virar esse jogo hoje, eu sou um fogão de 6 bocas. O Vasco não vai conseguir virar esse jogo. Quando o CSA fez 2-1, eu falei, não vai conseguir. O futebol que o Vasco vem apresentando, nessa partida, não é futebol para virar o jogo. Não vai conseguir. E não conseguiu, né? Dos males o menor, que pelo menos o Vasco conseguiu um empate com o Daniel Amorim, que o Daniel Amorim é um jogador que quando ele está dentro da área, ele é um jogador útil. O grande problema é que o Daniel Amorim vinha entrando e com o time do Marcelo Cabo, ele vinha entrando e jogando ali como ponta, jogando como camisa 10, como meia. O Daniel Amorim de 2 metros estava cruzando bola para o Germancano. Essa não é a dele, né? Quando ele está dentro da área ali, um jogo igual esse, um jogo com gramado pesado, com gramado molhado, que é muita bola por cima, ele é um jogador útil. E quando entra o Daniel Amorim para ficar plantado lá dentro da área e o Léo Jabá para correr em velocidade ali pelas pontas, o Vasco dá uma melhorada no jogo. E aí, numa dessas jogadas, cruzamento na área para o Daniel Amorim, ele faz um belo gol de cabeça, uma cabeçada, uma testada ali, que foi bonita, e colocou o Vasco, colocou um empate no placar, né? E ali, em certo momento, eu falei, opa, acho que dá para virar, hein? Acho que dá para eu virar hoje um fogão de 6 bocas. Acho que eu vou ter que mudar minha foto para um fogão de 6 bocas que o Vasco vai virar o jogo. Mas não conseguiu, né? O Vasco depois não conseguiu criar também muita coisa, o jogo bem amarrado. E 2-2 no placar, o Vasco volta com mais um empate, né, nessa Série B de Campeonato Brasileiro. O Vasco aí no seu 3º empate seguido. Empatou com Curitiba, empatou com o Náutico em São Januário e empatou também com o CSA. E agora, estreia do Lisca Doido no final de semana contra o Guarani, um jogo que vai ser muito difícil. O Guarani que está no G4 nesse momento, tem uma campanha melhor que a do Vasco. E o Vasco nesse momento está 4 pontos, deixa eu conferir aqui na tabela rapidinho, mas eu acredito que seja 4 pontos atrás do G4. Enfim, uma campanha bem irregular do Vasco nesse campeonato. Vou colocar aqui rapidinho. Vamos lá, o Goiás tem 23 na 4ª colocação e o Vasco tem 19. O Vasco nesse momento é o 8º colocado da Série B. O Vasco está aí 4 pontos atrás e o Avaí, que é o 9º colocado, o Avaí tem 2 jogos a menos. O Operário, que tem ali 18 pontos em 10º, o Operário tem 1 jogo a menos. Então o Vasco pode terminar aí a rodada na 10ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. É muito pouco, é muito pouco. É uma campanha muito abaixo da expectativa. E enfim, eu criticava muito aqui o Marcelo Cabo. O trabalho do Marcelo Cabo é muito ruim, foi muito ruim, mas só a mudança de treinador não vai resolver. O Vasco tem que se reforçar, tem que trazer jogadores que chegam para fazer a diferença, porque o Lisca é doido, mas não é mágico. Ele sozinho não vai resolver esse problema. E o senhor Alexandre Pássaro também tem que ser cobrado. Eu vejo muita gente cobrar do treinador, mas não cobra do departamento de futebol, do Alexandre Pássaro, da diretoria. Eles também têm que ser cobrados, porque as expectativas não eram altas, mas também ninguém esperava que o Vasco fosse ficar ali virtualmente na 10ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro em algum momento. As expectativas já eram baixas, mas pelo amor de Deus, estão conseguindo superar as expectativas que já não eram lá aquelas coisas, né? Então, o trabalho do senhor Alexandre Pássaro também, com seus contratos de produtividade, não trouxemos não sei quem por produtividade, fulano produtividade. Mas, e aí? O Vasco tá aí, tá patinando, tá sofrendo na Série B. Será que o salário do Alexandre Pássaro é por produtividade? Com certeza que não, né? Com certeza que não é por produtividade. Aí fica fácil. Mas enfim, tem que melhorar muita coisa, tem que melhorar muito, senão não vai conseguir o acesso não. As rodadas estão passando, durante muito tempo se olhava e falava, pô, não, tá 2 pontos do G4, tá 1 ponto do G4. Que já era um erro, né? Ficar fazendo conta ali para G4, ficar correndo atrás do 4º colocado, isso não existe, né? Porque tá correndo atrás do 4º, dá uma merda, meu amigo, e aí você não fica nem 4º. Então, o tempo tá passando, as rodadas estão passando e o Vasco continua oscilando. Não adianta achar que só o Lisca doido vai resolver esse problema, não. O Alexandre Pássaro aí tem que acordar para a vida, repensar o seu trabalho, né? Ver que esse time que ele montou aí não vai ser capaz de subir. Esse time que ele montou não sobe, com toda certeza. Se ele não se reforçar nessa janela agora do meio do ano, com esse time aí não sobe. Não adianta, contrato de produtividade, não sei o que, é Michel, é Rômulo. Meu amigo, ele trouxe 10 jogadores, só um é titular, só o Vanderlei é titular. Enfim, desse jeito não vai subir não. Mas é isso. Vou ficando por aqui, amanhã eu volto. Tamo junto. Um abraço. Fui.